Gravando. Vou finalizar ainda hoje, gente, esse nosso projeto de apresentar as resoluções das FUVEST recentes. Finalmente chegamos em 2020 e vamos começar. Para quem ainda não sabe, meu nome é Ismael, professor de Biologia, e esse é o nome do meu canal, né? Bora. Vamos considerar aqui, deixa eu apresentar aqui para vocês uma janela, tá aqui, FUVEST, vocês já sabem, né? Eu pego sempre a prova V, que está disponível lá no site da FUVEST. Temos aqui, gente, começando antes das questões 48 e 49, temos esse texto. Vamos ler esse texto? Sim, mas recomendo. No momento que vocês fizerem a questão, antes, vamos dar uma olhada. Qual é a pergunta? Na questão de número 48, desculpe, 48, por exemplo, o autor expressa preocupação com o fato de que as soluções para o problema, então você vai ter que procurar um problema aí no enunciado, né, no texto anterior, problema apontado passa por um esforço multinacional, em face ao crescente número de governos isolacionistas. Então, existe um problema que deve ser enfrentado por muitos países e, infelizmente, está acontecendo cada vez maior número de governos isolacionistas. O que trata o texto? Óbitos por cepas, sem cepas, cepas linhagens, tá? Mesma coisa. Cepa, linhagem, tudo igual. Por linhagens de bactérias resistentes a antibióticos vem crescendo. Esse é o problema. Identificamos o problema. Um estudo do governo britânico estima que, em escala global, os óbitos por cepas resistentes já cheguem a 700 mil por ano. É um baita de um problema. E as coisas têm piorado. Além das bactérias, que você já sabe, né, gente? Bactérias são seres procariontes, vale a pena lembrar, né? Procarionte, não tem núcleo, não tem organelas membranosas. Já estão surgindo fungos resistentes como Candida auris. Fungo já seria eucarionte. Eu estou antecipando alguma coisa que vai acontecer na questão 49, né, gente? Vamos lá. Qualquer solução passa por um esforço, de acordo com a pergunta, multinacional, de ações coordenadas. O crescente número de governos isolacionistas já seria um problema. E até antidarwinistas, meu Deus, o que está acontecendo, né? Não dá razões para otimismo. A urgência. O estudo britânico calcula que, se nada for feito em 2050, as mortes por infecções resistentes chegarão a 10 milhões por ano, muito mais do que matou aí. Opa, aí já não, né? Tá chegando lá a pandemia, né? Muito bem. Moçada, qual é a proposta? Eu quero um problema, óbitos causados por bactérias resistentes. Necessário um esforço multinacional. Áreas de menor índice de desenvolvimento socioeconômico são as únicas atingidas devido à falta de recursos empregados em saúde e educação? Não são as únicas, né, gente? Perceba que esse estudo é britânico e reflete não só países europeus, mas de todo o mundo. Não são as únicas, não. As cepas resistentes surgem exclusivamente nos países que se negam a aderir a acordos sanitários comuns, constituindo ameaças globais. Gente, como surgem exclusivamente? Não, o surgimento de linhagem se dá por mutação, é um fenômeno aleatório, não tem nada a ver. Vamos lá. Desafios atuais em meio ambiente, também em saúde, são globais. E soluções dependem de adesão de cada país a protocolos internacionais. Isso vem ao encontro, né, não só do que foi tratado no texto, mas também da pergunta. Veja só, é necessário um esforço multinacional, uma ação coordenada entre países, não só em relação à saúde, mas também em questões ambientais. Protocolos internacionais, famoso Acordo de Paris, por exemplo, falado no ambiente. Mas vamos lá para a nossa próxima. Por que não poderia ser a alternativa D? Está falando aqui, o comércio internacional é o principal responsável por espalhar doenças nesses países. Gente, comércio internacional, ele até pode
espalhar certas doenças, mas não é isso que vai deixar a linhagem resistente ou não. Está errado, né? A pesquisa nesta área é de âmbito nacional e, portanto, novas drogas não terão alcance mundial. Está falando besteiras? Ah, melhor é ser mesmo. Vamos para o próximo. Várias espécies do gênero Cândida, que pertence ao grupo dos fungos unicelulares, reproduzem-se por brotamento ou gemulação, espalhando-se rapidamente. Ponto. Perceba que aqui ele está falando de fungo unicelular. Aqui ele começa um outro assunto. No grupo dos fungos pluricelulares, a rápida colonização de novos ambientes deve-se em grande parte de que esse grupo possui o quê? Então vamos lá. Como é um fungo pluricelular? Vamos pensar no famoso, popular, que você talvez até já cultivou em casa, mesmo que sem querer, lá no jardim da sua casa, de repente você viu ali um cogumelo. O que acontece? Abre-se aquele guarda-chuva, né? E no momento que acontece esse corpo de frutificação, espalham-se esporos. E é isso, né, gente? A rápida colonização, esporos haploides que germinam, colonizam o ambiente. Já temos a resposta correta. Por que não B? Reprodução assexuada, produzindo descendentes que são genotipicamente diferentes, se é assexuada, não são diferentes. Zigoto, o significado dessa palavra: zigo, união, de gametas, espermatozoide mais óvulo, N mais N, 2N, zigoto sempre é diploide, não haploide. Ora, cisto é uma palavra que nós reservamos para protozoários. Esporos serve para bactéria, serve para fungo. Cisto não serve. Já comentamos isso em vídeos anteriores, né? De quando em quando a FUVEST coloca lá, nem que seja numa alternativa, essa história que o fungo poderia ser autótrofo. Já comentamos, né? Quando você vê fungo associado à fotossíntese, ou mesmo quimiossíntese, está errado. Então, realmente, ficamos com a alternativa A. E vamos para... Ah, eu não estou mostrando aqui os índices de acerto lá do pessoal da medicina, né? O que eu gosto sempre. 85% aqui, questão de número 48, tinha muito a ver com interpretação de texto, né? O pessoal gosta de fazer uma boa interpretação, muito bom. Aqui um pouco mais caprichadinho, mas o pessoal da medicina é realmente muito bom, tem aí um índice bacana aí de 58%. Essa questão 50, tô colando aqui, viu, gente? Eu não decoro esses números, não. E você também já sabe de onde eu tiro, lá do próprio site da FUVEST. Já mostramos, quem não sabe, veja lá o FUVEST 2019, o vídeo que eu postei ainda hoje. Hoje eu estou trabalhando dobrado, hein? Vou ganhar uma hora extra, quero ver. Quero ver se vocês vão, ano que vem, pelo menos um like. Aí, ô, valeu, professor, deixa um comentário aí, né? Ô, tira uma dúvida também, quem sabe, vamos embora, né? Estamos aqui disponíveis. E dá um joinha. Boa parte da floresta amazônica cresce sobre solos pobres. Sua exuberância, portanto, deve-se ao fato de que uma grande proporção dos nutrientes advindos da própria floresta retorna à vegetação. Perceba que nesta frase aqui, deste ponto até esse ponto, ele fala da importância da ciclagem. A floresta cresce, e não é só a floresta brasileira, né? Florestas tropicais, porque chove muito, você sabe, solos lavados, lixiviados. E aí a pergunta tem a ver com queimada. Veja lá, quando se derruba a floresta de uma área de dezenas de quilômetros quadrados, e em seguida ateia-se fogo no local como preparo para o plantio, esse ciclo é interrompido, o que causa uma série de efeitos. Para responder essa questão, gente, eu vou... Aqui embaixo já escrevi algumas palavrinhas para adiantar serviço. Queimada, gente. A prática indígena é chamada coivara. Fala-se também de uma agricultura itinerante. Só volta um pouquinho aqui, né, gente? Eu não estou falando que isso tem a ver com a queimada indígena. Aqui nós estamos falando de
dezenas de quilômetros quadrados. Não, eu estou querendo fazer uma associação aqui, tá, gente? Veja se você acompanha o raciocínio. Você sabe que a queimada praticada pelo indígena não chega a atingir 1 quilômetro quadrado. É uma área muito pequena. O que acontece? O indígena queima controladamente, né? De forma bem controlada. Esta área vai ser o roçado dele. As cinzas vão servir de adubo. Funciona muito bem numa primeira colheita, numa segunda já não dá mais, porque você já retirou matéria orgânica, você já tirou material daquela área, a segunda já não é tão boa, a terceira, muitas vezes, o indígena já nem faz. Como a densidade da população indígena é pequena, eles podem queimar um pouquinho aqui, no ano seguinte, queima um pouquinho lá, e assim vai acontecendo. Professor, mas isso não vai afetar o equilíbrio ecológico desse bioma? Gente, o bioma é enorme, a população indígena é muito pequena. Vai acontecer o processo de sucessão. Então, se você soubesse só isso aqui, já matava a questão. Vamos para as alternativas. Dá uma olhada aqui. Diminuição de curto prazo na fertilidade do solo pela queima da vegetação? Perceba que não é diminuição. Nós falamos que as cinzas funcionam como adubo, então aumenta. Aumento de curto prazo da fertilidade do solo. Começou bem. Pelo efeito direto do calor? Não. Calor, inclusive, prejudica, o fogo prejudica, calor excessivo, né? Os micro-organismos do solo. Não, não é bom, não. Aumento do curto prazo da fertilidade do solo pela deposição das cinzas. Gostei desta. Vamos continuar. Aumento de curto prazo da fertilidade do solo. Começou bem. Pelo efeito direto do calor? Não. Perceba que eu só estou indo no número 1, que já seria suficiente para chegar na resposta correta. Aqui está falando aumento de longo prazo. Não, você só consegue fazer uma, duas colheitas no máximo, boas colheitas, depois tem que abandonar a área. E aí você tem o quê, gente? Perceba aí. Chegamos na alternativa C. Acrescento. A queimada resulta em perda de biodiversidade devido à remoção da vegetação? Sim, correto. E há um aumento temporário da evaporação da água da chuva que atinge o solo exposto? Sim, perceba, a evaporação, sim, porque não está mais acontecendo aquela vegetação, o solo está nu, ele está mais exposto, aquela água do solo vai evaporar. Agora, tome cuidado, não confunda evaporação e transpiração. A presença da mata ali, já citamos em edições anteriores, e a geografia também gosta muito dessa expressão, né? A floresta amazônica, como muitas florestas tropicais, fornece grande quantidade de vapor d'água, fala-se de rios voadores influenciando o regime de chuva, não só na região desse bioma, mas em regiões próximas e não tão próximas, inclusive aqui no Sudeste, né, gente? Bora lá para a próxima, para a gente poder fechar esse primeiro vídeo. Aqui, gente, bem facinho, questão 51, o pessoal da medicina não gostou muito dessa aqui, não. Olha que interessante. Foi o índice de acerto menor. A outra também deu 51%. É verdade, mas quando você vê o índice de acerto do quartil superior, eu não vou entrar em detalhes, essa aqui foi a que teve uma dificuldade maior, tá, gente? E não foi ruim. Perceba que esse exame, em média, as questões ou foram médias ou até mesmo fáceis. Qual das curvas representa o crescimento de um inseto hemimetábulo desde seu nascimento até a fase adulta? Ai, professor, eu não lembro mais o que é hemimetábulo, agora eu não vou saber. Para. Não importa se é hemimetade, metábulo, transformação, passa por fase larval? Não. Esse é o holometábulo. O que é hemimetábulo? Vamos pensar um exemplo. A barata jovem não tem asa. É uma ninfa, mas você percebe que é barata. E uma barata com asa é o animal adulto. Então, esse é um inseto hemimetábulo. Mas não importa se é inseto, se é hemimetábulo, poderia ser crustáceo, poderia ser aracnídeo. Olha o crescimento típico aqui do artrópode. O abandono do esqueleto dá esse chamado crescimento em escada. Isso é clássico.
de quando em quando aparecem em vestibulares, na FUVEST, seja primeira, segunda fase, de repente cai de novo, você vai ficar contente, tá bom? Então aqui, eu vou fazer uma interrupção. Nós gostamos de fazer por blocos, né? Porque senão o vídeo fica muito longo, é chato. Moçada, até daqui a pouco. Contem comigo. Deixa o recado aí, tá bom? Deixa a dúvida.